versículos 23 a 33. Mateus, capítulo 22, versículos 23 a 33. Antes dessa leitura, eu agradeço a Deus por esta oportunidade, mais uma oportunidade de estar aqui na residência da nossa irmã Cleide Cavalcante, juntamente com toda ou uma parte de sua família aqui. Portanto, Deus continue abençoando cada uma dessas pessoas integrantes desta família, juntamente com tudo que foi aqui dito pela serva Cleide Cavalcante no momento em que ela usou a palavra. Mateus, capítulo 22, versículos 23 a 33. No mesmo dia vieram alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e o interrogaram dizendo: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, seu irmão casará com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte também o segundo, o terceiro, até o 7º. Depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Pois todos a tiveram. Jesus, porém, lhes respondeu: errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Pois, na ressurreição, nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que foi dito por Deus: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. E as multidões, ouvindo isso, se maravilhavam da sua doutrina. Que o Senhor nosso Deus aplique esta porção de sua palavra lida em nossos corações. O tema que eu escolhi para esta reflexão, o tema é a lei da descendência. Essa palavra descendência, nós podemos dizer aqui alguns sinônimos como filiação, geração, prole ou sucessão. E baseado aqui nesta lei e nesta pergunta feita por este grupo religioso chamado saduceus, era um grupo religioso judeu cuja principal característica era negar a ressurreição dos mortos. Portanto, prestemos bem atenção, um grupo religioso judeu e que negava a ressurreição dos mortos. No versículo 23 de Mateus 22, já diz essa característica. No mesmo dia vieram alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e o interrogaram dizendo. Vejamos o seguinte: se os saduceus negavam
a ressurreição dos mortos, logo, esta pergunta era capciosa, isto é, para testar Jesus. Se eles negavam a ressurreição, como é que eles iriam fazer uma pergunta sobre ressurreição a Jesus? Portanto, eles não estavam bem intencionados nesta pergunta. Porém, Jesus deu uma verdadeira aula quando respondeu aos saduceus. Mas vamos para a interrogação, a pergunta feita pelos saduceus. Antes nós vamos falar exatamente em quem os saduceus se baseiam. Mateus 22, versículo 24. Mestre, Moisés disse: se morrer alguém não tendo filhos, seu irmão casará com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Esta lei, ela está registrada em Deuteronômio, capítulo 25, versículos 5 a 10. E que nós iremos ler esta lei para mostrar que a fundamentação dos saduceus estava correta. De fato, era uma lei, e aqui em Deuteronômio, capítulo 25, versículos de 5 a 10, diz claramente que lei era essa. Olha o que é que diz. Quando irmãos morarem juntos e um deles morrer e não tiver filho, então a mulher do falecido não se casará com homem estranho de fora. Seu cunhado estará com ela e a receberá por mulher e fará a obrigação de cunhado para com ela. E o primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o seu nome não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, esta subirá à porta dos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel, não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Então os anciãos da sua cidade o chamarão e com ele falarão. E se ele persistir e disser: não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos e lhe descalçará o sapato do pé e lhe cuspirá no rosto e protestará e dirá: assim se fará ao homem que não edificar a casa de seu irmão, e o seu nome se chamará em Israel a casa do descalçado. Portanto, isto era exatamente a lei da descendência. O cunhado, como nós vimos aqui, ele poderia recusar, mas tinha as punições. Ia levar uma cusparada no rosto, ia ser tirado o seu sapato, e em toda Israel ele seria conhecido como a casa do descalçado. Baseado então nesta lei, foi que os saduceus se dirigiram a Jesus fazendo esta pergunta. E aí nós vamos para a interrogação
dos saduceus a Jesus. Mateus, capítulo 22, versículos 25 a 28. Veja o que os saduceus dizem. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte também o segundo, o terceiro, até o 7º. Depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Pois todos a tiveram. E aí nós vamos verificar o seguinte: a avaliação dos saduceus é que a ressurreição e a próxima realidade seria a realidade da eternidade igual à realidade aqui da terra. O que é que eles pensavam? Que na eternidade esta lei iria prevalecer e então, como todos tinham possuído esta mulher, a interrogação: de qual dos 7 ela será esposa? Pois todos a tiveram. E aí nós vamos para a resposta de Jesus. Mateus, capítulo 22, versículos 29 a 32. Jesus, porém, lhes respondeu: errais, não compreendendo as Escrituras. Quero logo falar aqui a respeito de algumas traduções. Tem algumas traduções que diz: errais, não conhecendo as Escrituras. O que não é o caso dos saduceus. Porque eles conheciam as Escrituras e eles falaram com propriedade que era uma lei de Moisés. E nós lemos lá em Deuteronômio, capítulo 25, versículos 5 a 10, de fato, esta lei. Portanto, a melhor tradução é exatamente essa: errais, não compreendendo as Escrituras. Porque uma pessoa pode conhecer toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, mas não compreendê-la, o que é bem diferente. Conhecer as Escrituras e compreender as Escrituras. E aí Jesus disse para eles: errais, não compreendendo as Escrituras. Segundo, nem o poder de Deus. Duas coisas importantes. Eles estavam citando uma lei que estava registrada nas Escrituras. Mas eles não compreendiam nem o que eles estavam lendo e nem tampouco o poder de Deus. E aí Jesus diz a realidade da eternidade. Veja o que é que ele diz: pois na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento. Portanto, casamento é apenas para o planeta Terra. Quando nós partirmos para a eternidade, essa será uma instituição que irá desaparecer. E Jesus estava dizendo e ensinando para eles: pois na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento. E aí ele faz uma comparação: mas serão como os anjos no céu. E aí nós queremos mostrar aqui o seguinte: primeiro, a realidade dos anjos. E aqui, anjos não significa pastores, que pastores também há. Palavra anjo, lá em Apocalipse, quando diz o anjo,
o Espírito diz para que o anjo da igreja, aí está se referindo aos mensageiros, aos pastores. Mas nesse caso aqui, Jesus está se referindo anjos como seres celestiais, mas serão como os anjos no céu. O que significa isso? Significa que os anjos, seres celestiais, eles são assexuados. Não são como os seres humanos. Mas quando nós formos para o céu, nós estaremos na mesma condição dos anjos. E Jesus diz aqui: e quanto à ressurreição, aliás, nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Primeira realidade dos anjos. Segundo, a realidade de quê? Do céu. Jesus fala dos anjos em um local chamado céu, isto é, no paraíso. Duas realidades que Jesus mostra para os saduceus: a realidade dos anjos e a realidade do céu. E agora nós vamos para outra lição que Jesus dá para os saduceus. E quanto à ressurreição dos mortos, não lestes, portanto, lá nas Escrituras, não lestes o que foi dito por Deus: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Portanto, a ressurreição, o que significa? A realidade celestial onde todos vivem. Não há mortos para Deus. A morte é uma situação para a dimensão nossa, finita, não para a dimensão de Deus. E aqui ele diz claramente: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele quem? Deus, não é Deus de mortos, mas de vivos. O que é que Jesus está querendo dizer? Que Abraão, Isaque e Jacó estão vivos aonde? No céu. É Jesus que está dizendo aqui. E ele está dizendo, ensinando para os saduceus que não acreditavam na ressurreição. E aí, vamos para o versículo 33. E as multidões, ouvindo isso, se maravilhavam da sua doutrina. E por que se maravilhavam? Porque os saduceus, pensando colocar Jesus numa situação em que ele não tivesse condições de sair daquela situação em relação àquela pergunta, na realidade Jesus emudeceu. Isto é, fez com que os saduceus saíssem dali calados, exatamente por conta da resposta dada por Jesus. E o que aconteceu? As multidões, ouvindo isso, se maravilhavam da sua doutrina. A palavra doutrina significa ensino. Podemos dizer a sã doutrina. Não um ensino doente, porque uma doutrina doente afasta o servo de Deus. Mas a sã doutrina aproxima mais ainda o servo e a serva de Deus. Por isso que as multidões ficaram aqui maravilhadas. E as multidões, ouvindo isso, se maravilhavam
da sua doutrina. E outra coisa, isso foi um ato público. A pergunta foi feita numa situação pública. Um grupo de saduceus chegaram para Jesus, fizeram essa pergunta publicamente, e a resposta de Jesus também foi pública. E aí, o que é que nós podemos tirar de lições aqui? Primeira, o conhecimento de um grupo religioso que não acreditava, ou que mais do que não acreditava, negava a ressurreição. Segundo, a lei da descendência. Quer dizer que a descendência, o ter filhos, o gerar filhos, era um propósito de Deus. Era um propósito de Deus. Outra coisa, casamento, veja bem, 7. Mas sempre um homem e uma mulher. Nunca um homem com outro homem, ou uma mulher com outra mulher. Nunca. Porque em Israel isso não existia. Não existia esse tipo de coisa. A primeira vez que se fala em lesbianismo e homossexualismo é quando Paulo escreve para os romanos. Existia lá em Roma, mas o povo judeu não conhecia isso. Aconteceu a destruição de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra não eram judeus. Eles não eram judeus. Portanto, era algo desconhecido para o povo de Israel. Outra coisa, a realidade dos anjos. Mas antes, não compreender as Escrituras. Jesus disse para os saduceus: olha, vocês leem as Escrituras, mas vocês não entendem. Vocês não compreendem as Escrituras. Segunda coisa, vocês não compreendem o poder de Deus. E aí eu coloquei 2 textos que ilustram o poder de Deus. Lucas, capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada será impossível. E o outro, Jó 42, versículos 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei eu que tudo podes. Tudo podes. E o que é que Jesus diz aqui? Errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Deus pode tudo. Nós estamos aqui agora porque Deus quis. Nós temos vida porque Deus quis. Nós viveremos até quando Deus quiser. Isso é o poder de Deus. E por último, a sã doutrina. Nunca nós devemos nos contentar em nos desviar da sã doutrina para dar ouvidos à conversa fiada, a fábulas, a mentiras e a mentirosos e a enganadores. A palavra de Deus, ela está revelada, ela está escrita. Veja que os saduceus usaram o que? As Escrituras. E a gente leu lá em Deuteronômio. Portanto, eles estavam baseados nas Escrituras. Da mesma forma, cada um de nós devemos estar baseados na sã doutrina. E se nós estivermos baseados na sã doutrina, na palavra de Jesus, nós andaremos em terra sólida. Nós não andaremos em areia movediça. Portanto, que nesta noite Deus coloque essas palavras em nossas mentes, em nossos corações. E por último, Jesus aqui focou o céu, a eternidade, e não a realidade dos casamentos aqui no planeta Terra. E deu essa lição a propósito de uma pergunta que foi feita pelos saduceus. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém. E poderíamos dizer como o apóstolo Pedro: bom é estarmos aqui. Amém. Amém.